ABC Portugal, em antena. Paula Cristina de Melo. Convidado então desta semana, a Associação Uma Escola na Floresta. Convidamos para estar connosco a autora deste projeto e quem está à frente desta escola, Cátia Lopes. E vai estar também connosco o Ricardo Neves, que é pai de uma das crianças a frequentar esta escola. Olá, bom dia, Cátia. Bom dia, se for ao domingo à tarde seria boa tarde, mas como é em repetição é sempre bom dia que aqui falamos. Tudo bem, Cátia? Tudo bem, sim. Obrigada por estar aqui connosco e aceitar o convite. Ricardo, bom dia. Olá, muito bom dia. Bem disposto? Tudo ótimo. Isto levantarem muito cedo da cama ao sábado é uma chatice. Muito cedo, não é muito cedo, já é bem tarde. Exatamente. Vamos então conversar um bocadinho sobre este projeto. Cátia Lopes tive esta ideia, não acordou um dia de manhã e pensou vou fazer uma escola na floresta, pois não? Não, já é uma ideia há quase uns anos. Eu tive no Reino Unido 9 anos, imigrada, e foi lá que na realidade comecei um projeto semelhante. Depois da pandemia decidi voltar a Portugal e quis trazer um projeto similar. E então foi mais ou menos assim que... Trabalhava lá num projeto destes? Eu tinha o meu próprio projeto lá, sim, de uma escola na floresta, um jardim de infância ao ar livre. E corria bem lá? Sim. Depois da pandemia, nós sofremos um bocado com a pandemia, não é? Pois. Como toda a gente. E também eu tive esta vontade de regressar para perto da família, porque sou natural de Alburitela, aqui em Orem. E então quis trazer os valores e os princípios do projeto aqui também, para Portugal. Já vamos falar destes valores e do projeto que é uma escola na floresta. Cátia, depois, quando chegou, foi fácil implementar este projeto? Há muitas burocracias, muitas licenças, muitas autorizações. Como é que conseguiu? Quanto tempo é que demorou para pôr este projeto? Não demorou muito tempo, porque nós, na realidade, nós somos uma associação sem fins lucrativos. Portanto, aqui a parte burocrática é ultrapassado um bocadinho. É a parte de constituir uma associação sem fins lucrativos. Eu comecei ainda lá. Fiz um apelo no Facebook aos pais em Orem, quem é que queria juntar-se a mim num projeto destes. E, portanto, todo o processo começou lá. Quando eu voltei... Aderiram muitos pais? Sim, aderiram muitos pais. O Ricardo está aqui, foi um deles. E mais uns quantos que constituem a associação. São órgãos sociais hoje da Associação Uma Escola na Floresta. Portanto, logo com o apelo no Facebook houve muita gente interessada. Sim. E o que é que nesse apelo explicou? O que é que era explicado nesse apelo para as pessoas aderirem? Seria um projeto educativo focado na natureza e muito centrado na criança e nas suas necessidades, que é na realidade o principal valor do projeto, não é? É de ser centrado na criança e nos seus interesses e necessidades e em que eles passassem a maior parte do tempo ao ar livre. É essa a essência deste projeto. Sim. Quantos pais é que aderiram a este projeto? Com quantas pessoas é que arrancou? Nós começamos, o número de crianças foram 12, portanto, e a associação é constituída por 11 pessoas. 11 pessoas. Não são nem todas as pessoas têm filhos no projeto, mas depois em setembro começamos com 12 crianças. Portanto, e às vezes nós pensamos assim, bom, sendo uma escola ao ar livre, sendo uma escola na floresta, aquilo será mais fácil. Até as próprias crianças, não? Em termos eu diria que tudo corre muito mais naturalmente, não é? Pois. Portanto, não tem aquela estrutura de uma sala de aula, não é? E tudo corre muito naturalmente. E uma coisa curiosa das pessoas que nos têm vindo visitar é que exatamente quem vem visitar diz logo que eles estão super calmos, que o ambiente é muito tranquilo, porque efetivamente o ambiente natural traz muito essa tranquilidade e essa vontade, sim. O contacto com a natureza, sim, não é? Sim. Até nós, quanto mais uma criança, não é? Sim. Olha, o Ricardo Neves é um pai, não sei, não faz parte dos órgãos sociais, penso que não, faz a mãe. Da sua filha. Ricardo, mas quando viram este apelo, foi logo nessa altura que aderiram a este projeto? Eu até poderia ir um bocadinho mais atrás na realidade e contando um bocadinho a história do que nos aconteceu, porque na realidade nós já procurámos este método de ensino até antes da nossa filha nascer e portanto encontramos um projeto de creche muito similar a este aqui no Olival em Orem. Sim. E portanto foi aí que a Alice iniciou, digamos, a partir dos 9 meses na creche.
E obviamente que depois, quando estava na fase de ela ter que sair da creche, começamos a pensar, e agora a seguir o que é que vamos fazer? E portanto foi neste momento em que juntamos realmente um grupo de pais e depois encontramos também aqui a Cátia e o apelo que ela fez, e foi ouro sobre azul, como a gente costuma dizer, porque juntamos portanto pais que já tinham aquela motivação e tinham aquele interesse e queriam uma escola diferenciadora aqui no Concelho de Orem, e depois encontramos a Cátia que tinha toda a experiência. Ricardo, eu vou voltar mais atrás. Sim. Então. E porquê esta creche diferente? Porquê? Que necessidade é que vocês sentiam para a vossa filha frequentar uma creche diferenciadora, uma creche com hábitos diferentes? O porquê? Bem, porque eu acho que chegamos a um momento de mudança, no sentido de que estamos a querer colocar crianças dentro de uma sala de aula num espaço completamente fechado e monopolizá-las no sentido de elas fazerem aquilo que nós queremos que elas façam. E nós pretendemos que eles tenham um maior contacto com a natureza, no fundo, para usufruir e também ter mais uma paz de espírito e mais uma tranquilidade, e a experiência estarem lá e eles, a partir disso, conseguirem ser criativos e criarem as suas próprias brincadeiras, digamos assim, nesse sentido, e não imputar nada à criança. Estamos aqui para falar de uma escola na Floresta, mas a creche como é que correu? Correu muito bem, extraordinariamente bem, sem dúvida nenhuma, por isso que tudo que eu lhe estava a dizer. E como é que funcionava? É quando nós pensamos assim, funciona uma creche em contacto com a natureza, como é que isto é? É muito integrado, obviamente, na comunidade. Portanto, eles faziam visitas aos vizinhos, por exemplo, para apanhar a uva, vão ver os animais, esse tipo de interação com a comunidade. E depois o facto de a gente dizer que é na natureza é muito o facto de a educadora lá já pretendia que as crianças passassem a maior parte do seu dia ao ar livre. Ok, portanto, logo isto aqui significa algo, eles estão em contato com a natureza, estão a ver o vento passar, estão a ver os passarinhos, tudo isto torna realmente uma experiência completamente diferente. Agora bem, sabemos que é num contexto de creche em que eles têm meses, alguns deles, e algumas coisas são condicionadas, mas obviamente até o tipo de brincadeira pode ser de forma diferente. Cátia, com certeza que recebeu depois na escola alunos que vinham, como já esta menina que se chama? Alice, que já vinha de uma creche dentro do mesmo conceito, e outros que vieram de uma creche normal. Havia diferenças? Tinham hábitos diferentes? Vieram várias crianças desta creche, e todos, curiosamente, aqueles que vieram foram crianças que tiveram com os avós a maior parte do tempo. Portanto, eu penso agora assim, tentando pensar, na maioria eles não vieram de uma creche convencional. Acho que os pais naturalmente já procuram, portanto, é uma sequência, não é? Já procuram um ambiente mais familiar, mais tranquilo, mais respeitador do ritmo da criança. Portanto, eles começaram connosco, acho que nenhum veio de uma creche convencional. Veio de uma creche convencional. Sim. E pronto, queria saber qual é que era a diferença, se ele realmente tem alguma diferença. A Alice tem amigas e amigos. Muitos. E alguns andaram na creche e andam na escola. Nota alguma diferença, por exemplo, nas brincadeiras, nas festas de aniversário? Sim. Nós conseguimos detectar algumas diferenças nestas crianças? Porque nestas idades eles são super sinceros, não é? Exatamente. Portanto, inocentes e sinceros, efetivamente. Naquilo que estava-me a questionar relativamente às amizades que ela trazia já por parte da creche, obviamente que ela manteve o relacionamento, mas o facto de aparecerem novos amigos, ela quer também relacionar-se com todos os outros, e portanto as crianças nesta fase também são muito moldáveis, e portanto eles vão arranjando as amizades perante também aquilo que lhes interessa e que é-lhes também conveniente na altura, não é? Portanto, mas é interessante porque neste momento até um amigo dela, que ela diz que é o Tiago, que é o melhor amigo dela, e é uma criança que está lá há muito pouco tempo na nossa escola, e portanto isto é interessante deles saberem, tem aquele grupo de amigos que já se calhar até já se definiram de certa forma e que sabem que está assegurado, e depois criar e procurar outras amizades. Portanto, eles conseguem adaptar-se muito bem também, mesmo nas mudanças da creche para esta escola. Cátia, vamos falar, são crianças de que idades? Então, neste momento temos crianças dos 3 aos 6, portanto eles frequentam o projeto em alternativa ao pré-escolar. E depois há a hipótese de continuar com o projeto depois no primeiro ciclo. Sim, nós estamos a estudar neste momento uma forma de tentar integrar o primeiro ciclo.
no ano que vem vamos ter algumas crianças em regime de ensino doméstico. Portanto, são crianças que se matriculam na escola pública. No primeiro ciclo? No primeiro ciclo, sim, em regime de ensino doméstico, e que vêm até nós, pronto, para fazer este trabalho de estar ao ar livre, de escola na floresta. Nós também fazemos algum trabalho de aprendizagem, mas o ensino doméstico, pronto, é maioritariamente a responsabilidade do encarregado de educação. E estes pais optam por isto porque queriam uma escola diferenciada e não têm neste momento ainda, é isso? Exatamente, sim. A maior parte dos pais que faz esta matrícula em ensino doméstico estão à procura de um modelo alternativo para o primeiro ciclo, que ainda não existe, infelizmente. Mas depois vão ter que ser avaliados na escola. Sim. E quem nos está a ouvir, se calhar a esta hora poderá pensar assim, então mas como é que eles vão ter um ensino diferente e depois vão ser avaliados na escola convencional? Então, as crianças em ensino doméstico no 4º ano fazem os ditos exames de equivalência à frequência. Portanto, sim, que será então a aprovação de todas as aprendizagens que foram fazendo ao longo dos 4 anos. Não têm que fazer ano a ano? Não têm. Podem eventualmente fazer as provas de aferição, não é? No 2º ano, mas o exame da passagem de ciclo será o exame de equivalência à frequência no 4º ano. Então, se eu percebi bem, se eu perceber lá em casa também percebem, não é? Okay. Então é assim, uma pessoa que queira ter um filho no pré-escolar, no primeiro ciclo, sim, neste regime também, sim. A opção neste momento é matricular em regime de ensino doméstico, sim, anda 4 anos, sim, numa escola da Floresta, por exemplo, e ao final... E em casa, não é? Será aqui uma... Ambos. E em casa também, não é? sim. Mas vocês têm que obedecer a um plano de atividades, a um plano de estudo, não é? Neste momento a legislação, exige que na matrícula seja feito um projeto educativo, sim, e constituído um portfólio de aprendizagens, que depois, isto dependendo do agrupamento de escolas, o encarregado de educação vai ao agrupamento de escolas, pode ser anualmente, a cada 3 meses, isto depois é conciliado, sim, com a escola, sim. Sim. Onde mostra então todas as aprendizagens que a criança vai fazendo, com base, claro, no currículo nacional. Depois, só ao fim de 4 anos, exatamente, é que faz então o exame de equivalência. Exatamente. Portanto, não tenho uma experiência ainda disto. Ainda não. Tive uma ligeira experiência no Reino Unido, pronto, embora seja um modelo um bocadinho diferente, não é? Tive também lá algumas crianças neste modelo, mas lá não há a questão do exame. Portanto, lá eles vão avançando sempre. Vão sempre avançando. Sim. Então, é um projeto que assim, se não quando a Alice terminar este pré-escolar, é um projeto que também lhe agrada? Ou tem esperança que na altura já possa ter o primeiro ciclo a funcionar nesta escola? Bem, eu costumo dizer que a gente vai analisando as coisas em diferentes fases, e obviamente ainda não chegou a essa fase de eu começar a pensar nesse primeiro... Mas olha que passa muito rápido. Eu sei que sim, mas a pensar nesse primeiro ciclo, mas obviamente que continuo a demonstrar interesse por este método de ensino, porque como a Cátia bem disse, as crianças acho que têm que aprender ao seu próprio ritmo, e nós sabemos que eles, mediante os interesses que vão tendo, vão despertando a curiosidade para tal e vão desenvolvendo essas competências, e depois vão acumulando currículo, e esse currículo será avaliado depois nestas ditas escolas, e destas formas estão previamente estipuladas por lei, mas que eu acredito piamente que estas crianças desenvolvem até outro tipo de competências muito interessantes. Seguramente que as crianças do ensino convencional não fazem a mínima ideia, não é? Porque há muitas coisas que elas lhes passa completamente ao lado, as coisas mais básicas da natureza às vezes, exatamente, não é? Há certas coisas efetivamente das plantas, dos animais, da terra como planeta, da questão ambiental também, que se aborda muito nos dias de hoje e que muitas vezes são pouco abordadas nas escolas, mas também por outro facto que eu menciono sempre muito, e se vocês visitarem a nossa escola vão verificar que as nossas crianças têm muita vida e têm muita motricidade motora e têm muita força, e a gente cada vez mais se depara com crianças que estão muitas horas expostas a ecrãs, e que isso de certa forma os condiciona na sua motricidade grossa e na sua motricidade fina e até no seu desenvolvimento da própria força. E isso nota-se muito aqui nesta escola, e a gente também recebe agora até durante as férias recebemos outras crianças de outras escolas, e nós vemos que eles vão para a nossa escola
e querem fazer tudo de repente porque parece que têm que aproveitar o momento ao máximo, enquanto que as nossas crianças nessa perspectiva estão um bocadinho mais calmas, mais relaxadas, exatamente, porque vão usufruindo de tudo, sabem que as brincadeiras estão lá, podem ir àquela brincadeira, depois podem ir à outra. E estas crianças eu sinto que há mais aquela coisa de parece que nos libertaram e agora vamos fazer tudo de repente e fazer tudo que parece que vai acabar, e não é a realidade, porque isto é aquilo que a gente condiciona no sentido agora temos que cumprir certos horários, temos que estar naquela sala de aula, depois assim vamos para aquele sítio, depois assim vamos para aquele sítio, e as crianças aqui têm o seu ritmo, têm a sua aprendizagem, é nesse sentido que a gente também procura, e acho que o momento também para todos nós, até como sociedade, é de abrandar, porque nós vemos num ritmo alucinante nestas questões de casa-trabalho, pensamos pouco nos filhos, e bem sabemos que muitas das vezes meter um ecrã em frente a uma criança é muito mais fácil do que nós estamos a brincar com elas, mas eu penso numa perspectiva completamente contrária, quero despender efetivamente tempo com a minha filha e com as outras crianças também, e a Cátia sabe disto, eu vou lá muitas vezes e passo lá muito tempo com muito agrado. Cátia, nós estávamos a falar, o contacto com a natureza, é porque as crianças que nunca têm contacto com a natureza, uns têm a sorte de ter os avós, que têm o quintal e que têm os animais e que têm essas coisas todas, há outros que corremos o risco de eles acharem que os ovos são dos coelhos, porque na Páscoa temos o coelho e temos os ovos, não é? Corremos até o risco deles acharem que os coelhos estão associados aos ovos e não às galinhas, é um bocadinho isso também, não é? Sim. Cátia, eu estava aqui a ouvir falar que passava muitas vezes na escola, então vamos falar um bocadinho das instalações, dos professores, quem é que está nesta escola. As instalações foram parar aqui à antiga escola primária de Valtravesso e agora aquilo cortam bem que até foi vestido a outra sala, não é? Sim. Como é que é? Como é que estão em termos de instalações? Sim, então, inicialmente nós estávamos só com uma das salas da antiga escola de Valtravesso. Entretanto vamos crescer, não é? Duplicar o número de alunos em setembro e então pedimos à Câmara, a Câmara gentilmente cedeu-nos a segunda sala e portanto vamos usufruir do edifício da escola. Óbvio que a sala de aula não é o centro, né? As crianças têm a liberdade e o nosso recreio também está construído, entre aspas, por estes pais, inclusive o Ricardo tem sido o grande mentor das construções deste recreio. Portanto, para que as crianças circularem quando estamos na escola, poderem estar lá o tempo que quiserem. Eu penso que o seu projeto no Reino Unido e este aqui, em termos de clima e de ser mais fácil trabalhar na floresta, é benéfico, não é? O nosso. Sem dúvida. Sim. Não tem nada a ver, definitivamente. Então este ano foi maravilhoso, não é? Quase não tivemos frio. Infelizmente por causa das alterações climáticas, mas efetivamente, comparado com o Reino Unido, eu costumo. Que era uma das coisas que eu fui aprendendo lá, não é? Que inicialmente a mim o frio custou-me e pronto, e com o tempo eu percebia toda a dinâmica à volta das pessoas estarem lá fora o tempo todo, inclusive nos jardins de infância mais convencionais as crianças passam mesmo muito tempo no exterior, esteja calor ou frio, e era uma das coisas que mais que eu pensava, como é que é possível que em Portugal as crianças não saiam à rua com o tempo que nós temos? Temos mesmo que usufruir daquilo que temos. Entretanto, estava a falar das instalações e das construções que são feitas no recreio. E, paralelamente, usamos depois os campos da Quinta da Casa Velha, que fica ao lado da escola. Há algum protocolo, algum pedido especial de autorização? Sim, nós estamos em constante contacto com a Quinta da Casa Velha, portanto, eles cederam-nos o espaço, não formalizamos o protocolo, mas pronto, estamos constantemente regime livre. Sim. Os professores, quem é que está com estes alunos? É só a Cátia? Não, por acaso eu neste momento até estou mais na parte de gestão da escola, não é? Como tem crescido muito, mas então temos uma educadora de infância e temos uma auxiliar. Ambas são órgãos sociais da associação também, e neste momento temos 2 estagiárias ao abrigo do programa do IFP a ativar, os estágios a ativar. Sim. Portanto, temos quantos alunos neste momento? Neste momento estamos com 18 e teremos 25 em setembro. Portanto, já estão as inscrições assim mais ou menos fechadas. Podem receber até quantos? Pronto. Isto será uma contabilização feita por nós. Eu penso que não poderemos passar os 30, porque em termos de espaço, não é, como eles circulam livremente, é óbvio que numa antiga escola primária, eu diria que eles teriam tido lá 50 crianças há algum tempo atrás, não é? Por aí. Pronto, acho que não podemos chegar a este número porque
temos uma filosofia mais aberta, não é? E então o nosso limite será os 30, mas para este ano 25, 26. Portanto, é o número de crianças que vai estar. Os pais, quando procuram esta escola, já têm conhecimento do que ela é, vão primeiro ver como é que funciona, depois decidem, ou já mesmo com o objetivo de eu quero que o meu filho seja educado desta forma, tal como o Ricardo? Sim, temos as duas partes. Temos pais que sabem que temos vagas abertas, inscrevem e nem precisam da tal visita, embora nós encorajemos sempre a visita, okay? Para perceberem o funcionamento da escola, né? Portanto, há sempre, nesta formalização de uma inscrição, eu peço sempre aos pais que visitem e que falem connosco primeiro. E portanto, mas ainda agora aconteceu uma família, por acaso é de fora do concelho, ter feito a inscrição, paga e só agora é que vão visitar. Portanto, querem mesmo algo diferente. E há aqueles que vêm ver primeiro e pensar sobre o assunto. E depois vão dormir um bocadinho sobre o assunto. Sim, exatamente. Como é que é constituída a sala de aulas? O que é que temos numa sala de aulas? É uma sala de aulas normal? É uma sala, é um espaço. Pronto, é um espaço mais ou menos aberto. Eu diria que é uma sala de jardim de infância. Tem as partes dos cantinhos, não é? Cantinho da casa, o cantinho da leitura, um espaço para desenhar, das construções. Tem uma parte de disfarce em que eles podem pôr disfarce e vestir diferentes fatos. Há meninos que andam o dia inteiro disfarçados de alguma coisa. E portanto é uma sala normal de jardim de infância, mas o nosso foco está no exterior e portanto o exterior é que é o nosso grande, é a nossa grande sala de aula. Na sala de aulas existem regras, existem os vários cantinhos, não é? Sim. Portanto, a criança é livre de fazer a atividade que quiser, ou temos um horário ou um período para fazer cada uma das atividades ou períodos do dia? A criança é livre de explorar a sala como quiser. Há regras básicas de, por exemplo, estimar os livros, portanto ser cordial com os colegas, estas regras de convivência social. Mas em termos de liberdade de circulação pela sala, eles são livres de escolher a atividade que quiserem. O adulto, neste caso o educador, todas as manhãs propõe uma atividade, mas é sempre baseada nos interesses que as crianças foram demonstrando ao longo da semana. Portanto, há atividades lideradas com o adulto, mas é com o intuito de expandir estes interesses que eles vão revelando ao longo da semana. Isto é a sala de aulas. O exterior, estava-me a dizer que conta muito aqui com a colaboração do Ricardo. Do Ricardo e de outros pais. Então o que é que os pais fazem ao recreio desta escola? Bem, tentamos melhorar o espaço, mas é como a Cátia estava a dizer, nós temos que, como somos uma associação, obviamente temos de juntar mais alguns pais e todos eles são importantes e no sentido de criar estruturas, digamos assim, seja eles balões, seja pirâmides para escalar, seja paredes de escalada, seja uma caixa de areia, portanto, e temos sempre ideias em plano para se construir e é isso que vamos fazendo. E é fácil juntar os pais e vamos lá isto? Sim, tem sido fácil porque é aquilo que eu também digo, acho que os pais também já procuram este tipo de escola, são muito cooperativos no sentido de união e de equipa e portanto nós acabamos por nos juntar e as coisas funcionam muito bem. Eu acho que um dos exemplos disto foi também o nosso primeiro aniversário, que basicamente foi com força humana que se conseguiu fazer e foi um sucesso na realidade. Já vamos falar do vosso aniversário e de outras atividades que vocês têm. Cátia, e nós falamos destes cantinhos, o exercício físico penso que está associado ao dia todo. Tá, sem dúvida, sem dúvida. Eu penso que não há aquela. Agora vamos ter uma aula de educação física, porque o exercício físico está o dia todo patente nas vossas atividades, não é? Aliás, os maiores progressos que nós vemos nas crianças e vemos logo nas primeiras semanas é em termos de motricidade grossa. A confiança deles e o domínio da parte física é dos primeiros progressos que se vêem nas nossas crianças. Portanto, isto não é aquele tipo, não é aquela escola para aquelas mães que o filho mete um pé num degrauzinho e fazia aquele escândalo todo, não é? Não, definitivamente não. Para as mães galinhas, sim. Exageradamente galinhas, todas as mães são galinhas, claro, mas exageradamente galinhas. Portanto, não é para isso que a criança aprende também a defender-se, não é? E é muito preciso esta exploração do movimento motor para depois eles estarem prontos para esta tal aprendizagem mais formal. Portanto, temos tido tendência a ignorar esta parte do desenvolvimento motor e até a impedir um bocadinho, não é? A questão de correr riscos e deixá-los
correr riscos, porque quando eles correm riscos é que eles conhecem os limites do seu próprio corpo. Portanto, isto é tudo fundamental para depois eles estarem preparados para a aprendizagem mais formal. Esta é que é a preparação, não é a preparação que tanto se fala, não é? De aprender a escrever o nome. A verdadeira preparação é esta, do movimento motor, que depois vai permitir... Mas eles também aprendem a escrever o nome, claro, sim, aprendem a ler e aprendem essas coisas todas, não é? Sim, pronto, mas surge muito dos interesses deles, lá está. Muitos deles já escrevem as primeiras letras, já escrevem o nome, surgiu tudo o interesse deles, que nós fomos alimentando. Estas atividades na natureza, que tipo de atividades é que são? Portanto, há as atividades dentro da sala de aulas. Na natureza, o que é que eles fazem? É uma extensão daquilo que acontece na sala de aula. Na realidade, tudo o que se aprende na sala aprende-se fora dela. Sim. Eu costumo dizer, por exemplo, o currículo de primeiro ciclo pode ser todo ensinado no exterior e de forma muito mais ativa e dinâmica. Cátia, isso é assim um bocadinho complicado para quem não está habituado a estas coisas. Sim. Como é que podemos aprender tudo com a natureza? A parte das ciências, não é? E do estudo do meio está lá toda, maioritariamente, eu diria 80% a 90%. A parte da matemática também, porque muito facilmente eles resolvem problemas, estão sempre a acontecer situações que vão levar à resolução de problemas. As contagens, por exemplo, para estas crianças mais pequenas, é uma coisa que surge muito naturalmente em ambiente natural. Muitos deles aprenderam a contar no ambiente exterior, e depois disso vem a adição, a subtração, que pode ser feita com pedrinhas, com conchas, com paus, o que seja. E a escrita também, basta nós levarmos o material, e até mesmo eles escrevem muito no chão também, com paus e na terra, mas também podemos levar todo o material. E livros é uma coisa sempre presente, que nós levamos sempre ao exterior também. Portanto, está tudo sempre integrado no ambiente natural. E estas aulas são de quanto tempo? Portanto, as crianças passam quanto tempo na escola? Na escola, portanto, agora no verão nós estamos sempre no exterior. Eu estou a falar na escola, desde que chego até que vou embora. Sim, na escola, neste projeto, portanto, seja na sala de aula, seja na floresta. Okay. Qual é o horário que estas crianças têm? Então nós abrimos às 8h15 e fechamos às 7h. Portanto, nós temos um horário alargado também para dar resposta às nossas famílias que trabalham. Mas eu diria que passamos 80% a 90% do tempo no exterior. E este exterior, que tipo de atividades é que tem? Pronto, tudo tem o contacto com a natureza, mas, por exemplo, nós falamos de natureza, achamos logo que vamos fazer uma horta, por exemplo. Isso vocês também fazem? Já não tem a ver? Mas está contemplado no nosso projeto. Portanto, é algo que vamos começar em breve e que os pais estão também empenhados em construir uma horta. Pois, porque assim, o contato com a natureza, imprescindível uma horta, não é? Sim. Qualquer pessoa que não esteja habituada a lidar com um projeto deste, achamos que vamos fazer uma horta, não é? Sim, também faz parte. Mas depois há toda a questão da utilização de ferramentas, também é algo que nós, sobretudo para crianças externas que vêm, portanto, por exemplo, estas crianças que estão agora a fazer as férias de verão connosco. Já falamos desse projeto. Portanto, a utilização de ferramentas, usamos desde aparafusadoras, N coisas. Serras ainda não, mas é algo que também está nos planos, e depois então é esta extensão, este interesse. As artes também fazemos muito na natureza, em contexto de natureza. A música, temos uma professora de música do conservatório que vem dar aula de música e muitas das vezes é na natureza, sim, em espaço exterior, portanto é tudo lá fora. É tudo lá fora. Estas idas para a Quinta da Casa Velha, o que é que fazem exatamente na Quinta? São todas as atividades ou vão para atividades específicas não na vamos, Quinta? Passamos mesmo, portanto, no inverno, nós, a terça e a quinta eram dias que passávamos na Casa Velha. Portanto, basicamente, nós levávamos as coisas da sala de aula e toda a dinâmica de sala de aula fazemos lá. Sim. Portanto, a Casa Velha também tem alguns animais e as crianças iam cuidar dos animais. Tem o burro Baltazar, que é a mascote já um bocadinho da escola, que as crianças levam sempre comida para o burro Baltazar, alimentam o burro Baltazar. Tem as ovelhas. Também já entramos em algumas dinâmicas da própria quinta, não é? Também da horta.
E, portanto, são coisas que vão acontecendo, não é? Pronto, queria falar um bocadinho deste contacto da natureza com os animais, porque há meninos que gostam muito, mas há aqueles meninos que também têm algum receio. Sim. Como é que vocês lidam com isto? É opcional, mas eles vão ganhando confiança, mesmo os que têm medo, portanto, ao verem os outros, se calhar nos primeiros dias não vão querer, mas depois com o tempo eles já tomam uma iniciativa e pedem para ir. Portanto, ficam só na observação, aqueles que não querem. Respeitamos essa parte até eles se sentirem confiantes para... As crianças, os pais, quando vão buscar as crianças, elas normalmente vão assim um bocadinho para o lado do sujo, não? Sim. Penso que a roupa deve ser o maior desgaste que os pais têm. Pois acredito. Sim. Efetivamente vão, pronto. Mas faz parte, os pais têm que vir já preparados para essa parte. Não tentamos de forma nenhuma. Pronto, há sempre mudas de roupa na escola e se virmos que a coisa fica muito feia, não é? Que estão muito cheios de lama, claro, nós fazemos o processo de mudança. Mas vão sempre um bocadinho com os pés. E as nossas crianças, por exemplo, andam sempre descalças, sobretudo agora no verão. Descalças? Sim. Pois aí está. Há alguns que já nem querem calçar os sapatos para ir para casa. Portanto... Mas como é que eu digo? Não é na escola? Sim, na escola. Natureza não, sim. Porque podem... Sim, se for um espaço que nós geralmente fazemos a escolha do lixo e fazemos sempre uma supervisão do espaço para perceber... ok, se não houver nada no chão que possa ser perigoso também tudo bem, não é? Sim, nós permitimos, sim. Portanto, nós temos sempre o adulto nessa parte, analisa sempre primeiro o risco, não é? Se não há muito lixo, se não há vidros, dessas coisas. Não havendo e o espaço estando limpo, nós permitimos. Se eles quiserem tirar os sapatos, podem tirar. Isso é uma alegria. Eu acho que o que é que a Alice, quando a Alice chega a casa, o que é que ela fala do dia de aulas? Eu presumo que os pais lhe perguntem o que é que ela fez e que ela partilhe com os pais o que é que foi o dia. O que é que ela conta? Sim, ela adora efetivamente partilhar, mas eu até estava um bocadinho mais atrás e estávamos a falar, porque efetivamente até neste período de verão a minha filha basicamente chega à escola e descalça-se e passa o dia quase toda descalça, e este contacto com a terra, digamos assim, é mesmo muito importante no desenvolvimento motor deles. Obviamente que ela chega à casa super contente e muitas das vezes eu até vou à escola e ela ainda quer estar mais um bocadinho, portanto não quer ir logo embora, e vai contando tudo as vivências que teve ao longo do dia, as brincadeiras que fez com os meninos, com as meninas, e vai contando tudo aquilo que fez, que um dia teve a fazer uma construção, no outro dia teve a fazer um bolo com as papinhas que basicamente é a terra e a água, elas vão misturando, no outro dia tiveram a regar as flores, naqueles dias que vão à floresta que deram a comer ao Baltazar, esse tipo de contactos que eles vão desenvolvendo. Olha, eu fiz muitos bolos com... A Alice é uma das brincadeiras preferidas dela, é fazer bolos com terra. Portanto, vai misturando vários ingredientes, até diferentes colorações de terra, vai dizer que aquilo é chocolate, aquilo é um fruto qualquer, e vai juntando tudo. Lembro-me perfeitamente, perto da minha casa havia um sítio que tinha terra meio avermelhada e era coloral. Exatamente. E nós brincávamos às mercearias, fazíamos os cartuchinhos e vendíamos. Mas é engraçado estar a fazer essa questão, porque é uma questão que muitas pessoas colocam, mas efetivamente nós tentamos observar quais é que poderão ser os potenciais riscos para a criança, mas na realidade a criança sabe quais é que são os seus limites e os seus riscos, e portanto à medida que eles vão progredindo na sua vida, vão saltando de mais alto, por exemplo. Claro. Isso é uma observação que eles conseguem fazer quase sozinhos, sem nós imputarmos a nada, porque nós incentivamos mesmo a que eles tenham um contacto com a terra, que trepem às árvores quando estão na floresta. Estas questões dos jogos acabam por aparecer quase naturalmente, deles irem buscar pedras ou buscarem paus e quase contarem os paus. A minha filha desenvolveu muito bem até a contagem por esse fator, porque eu acho que é muito mais fácil nós estarmos a apresentar paus ou pedras e até fazer desenhos no chão do que estarmos a olhar para um quadro sentados, não é? E eu acho que essas são experiências que são efetivamente vividas. Quando digo vividas é mesmo de viver, e ao viver essas experiências eles vão adquiri-las por muito mais anos e de uma forma muito mais concreta, com toda a certeza, e não se vão esquecer. Portanto, esta questão do andar descalço, do trepar, não é uma coisa que de todo vos preocupe? Não, muito pelo contrário, é uma coisa que nos agrada muito, e efetivamente aquilo que me estava a dizer, às vezes pode nos custar um bocadinho, mas eu tentei nunca restringir a minha filha a fazer seja o que for, porque se ela está a fazer é porque quer explorar e quer fazer. E eu recordo, por exemplo, um exemplo quando ela tinha meses, de começar a subir umas escadas que nós tínhamos para o segundo andar de gatas. Obviamente eu não a desincentivei, porque se fosse a desincentivar, ela provavelmente iria ganhar algum tipo de diversão e ia ganhar medo. Obviamente estamos lá, próximos, para se algo acontecer.
e no fundo é aquilo que vai acontecendo ao longo da vida deles, e eles caem, eu não vou lá levantar, ela tem que se levantar pelos seus próprios meios, porque eu acho que isto passa muito até no reflexo depois para a vida adulta, e a gente vê muitas dessas questões às vezes da abordagem que há filhos na universidade e há um obstáculo qualquer que eles não conseguem superar e depois vão para o ninho. Porquê? Porque o ninho esteve sempre lá e pôs sempre lá à mão, está a entender? E eu acho que estas crianças têm uma capacidade de resolução muito maior nesse sentido. A criança cai, obviamente se ela tiver uma chocada damos um carinho, mas tentamos incentivar que ele progride e que continue o seu caminho. Bom, nós já falámos de muitas brincadeiras, já falámos de aulas. Eu não sei, agora, por exemplo, quando está frio, há dias em que se calhar até preferiam o contacto com a natureza, mas tem que ser um bocadinho mais resguardado, não é, Cátia? Com o frio, especialmente com chuva. Com frio se calhar nem tanto, mas com chuva sim, não é? Com frio não será tão necessário porque eles exatamente. Estão equipados para... nós damos uma lista com aquilo que é necessário depois para a altura de frio, não é? E tem fatos impermeáveis. Agora, efetivamente, eu lembro, por exemplo, as férias de Natal em que choveu mesmo muito e aí temos que nos resguardar um bocadinho mais no interior. Claro. Mas nós aproveitamos todas as abertas, portanto, mal para de chover, nós saímos para a rua para eles poderem saltar nas poças de água. Ai, meu Deus. É uma brincadeira gira. Sim, muito gira, eles adoram, não é? Isso é... Pois, eu acredito que sim. Portanto, agora, estas crianças tomam refeições na escola, sim. Não é? Que tipo de refeições é que tomam? Onde é que tomam? E são fornecidas por quem? Então, os almoços eles levam, não é? Eles todos levam as suas marmitas. A escola... Eles é que levam? Sim. Foi inicialmente nós não conseguimos ninguém que nos fornecesse as refeições assim a um preço acessível, e então começaram a levar, e acho que agora dificilmente vamos nos libertar, porque tem sido também uma partilha muito rica também entre eles, e portanto às vezes há ali até partilha, e há também estes momentos, por exemplo, tem havido vários em que os pais nos aniversários das crianças fazem o almoço para todos os meninos da escola, e isso também tem sido muito interessante. E portanto acho que vamos continuar nesta dinâmica. Bom, isso até é um bom ensinamento para a vida, não é? Pois é. Ao preço que a vida está e nós agora durante muitos anos não víamos isto, mas ultimamente nós vimos muitas pessoas a levarem a marmita para os seus locais de trabalho. Isto até ao fim e ao cabo é o ensinamento, não é? Já passa a ser normal levar a marmita. Exatamente. Nós confeccionamos, portanto, nós damos a sopa e confeccionamos a sopa com as crianças. Temos uma bimbi onde confeccionamos a sopa para a escola. Mas uma bimbi já é muito modernista, desculpe lá. Mas foi doada, não, atenção, não. Não, agora essa da bimbi não percebi. Mas as crianças é que, portanto, participam na confecção da sopa. Eles fazem o corte dos legumes, descascam, cortam e ajudam. Cátia, vai-me desculpar, mas essa bimbi não está aí nada bem enquadrada nesse projeto. Mas dá jeito, não é? Dá muito jeito. Bom, fica à parte deles, deles participarem nos legumes. E já agora, eles têm preferência nos legumes ou às vezes dizem, Cátia, não ponhas esse que eu não gosto, ou este é que normalmente a nossa educadora até lhes dá... Já tivemos fases. Nós agora jogamos com aquilo que a terra dá, não é? Porque os pais também contribuem muito com os legumes das hortas dos avós, cada dos vizinhos. Sim. Até os próprios vizinhos da escola vão e nos dão alguns legumes e fruta das suas hortas. Portanto, agora, basicamente, as nossas sopas são feitas com aquilo que a terra dá no momento. Mas já tivemos fases em que podemos também, de manhã, a educadora mostrou o que é que tínhamos de legumes, o que é que vocês querem pôr na sopa, e eles escolheram os legumes que quiseram pôr na sopa naquele dia. É também uma forma de aprender os nomes dos legumes. Exatamente. E todas essas coisas. E as texturas, não é? De poderem tocar e cheirar tudo isso. Exatamente. Cátia, as refeições são tomadas em conjunto, não é? Na sala? Tem uma sala própria? Nós temos um espaço ali, atrás da escola tem um espaço onde eles tomam as refeições, que é, portanto, que... Aqueles telheiros? Sim, é um telheiro, exatamente. E, portanto, nós temos lá a mesazinha onde tem sido a maior parte do tempo as refeições. Quando está muito frio, então fazemos dentro da sala, ao vento. Mas eu diria que a maior parte do ano foi no exterior. Os lanchinhos também, não é? Sim, sempre no exterior. Os lanches quase sempre no exterior também.
Ricardo, as festas de anos, se calhar realmente os pais fazem sempre questão que seja uma festa diferente, um dia diferente. É uma forma também de o próprio filho passar um dia diferente no seu dia de aniversário, não é? É exatamente aquilo que a gente tem se deparado e temos visto com alguns pais, é que acabam os pais por tirar aquele dia de folga e acabam por passar o dia na escola e obviamente que depois junto com os avós e tudo, acabam por preparar as refeições para eles e tentamos promover outro tipo de atividades. Por exemplo, houve um aniversário que por acaso calhou num dia em que a gente foi visitar o voluntário Constância e portanto os pais depois levaram-nos ao almoço e nós almoçamos lá. Na altura que a minha filha também fez anos, acabamos por criar outro tipo de dinâmica também lá na escola, com insuflável, esse tipo de coisas, um bocadinho diferentes daquilo que normalmente eles têm lá, e já aconteceu também com outros pais também levarem outros insufláveis e portanto há aqui muito este trabalho de equipa e que tudo junto acabamos por criar experiências um bocadinho diferentes e obviamente que aproveitamos estes dias de aniversário para estarmos um bocadinho mais presentes também e conseguirmos dar mais algum contributo para a escola. E eu penso que quando colocam os vossos filhos neste tipo de projeto, já têm também os próprios pais aquele gosto pelo contacto com a natureza, e daí o facto, se calhar, até é um bocadinho poderem viver aquilo que os vossos filhos vivem no dia a dia e que vocês até gostariam de viver mais. Sim, na minha perspectiva, efetivamente, eu estou muito enquadrado, sempre gostei muito de desporto de natureza e, portanto, a minha atividade até passa por trabalhar com turismo de natureza, desenvolver percursos a pé e de bicicleta, e portanto obviamente que eu queria passar de alguma forma isso à minha filha. E só para ter ideia, por exemplo, apesar de que a gente se calhar é a família que estamos mais perto daquela escola, eu vou pôr a minha filha de bicicleta todos os dias à escola. Portanto vou e venho e ela vai na bicicleta e adora, e efetivamente até aí é uma experiência completamente diferente do que nós irmos num carro, ter uma criança que vai no banco de trás, que nós quase não conseguimos comunicar com ela, ou ela ir à minha frente e nós íamos a ver os passos, a ver as árvores, íamos a falar, e é muito, muito interessante. E o percurso, já agora como é que é feito o percurso? Ela fala, diverte-se? Posso lhe dizer que ela muitas das vezes ela vai a cantar para a escola, porque já vai super contente. Estão nestes dias agora de verão. E agora com calor. Sim, é extraordinário, sim. Que maravilha. Tem muitos pais que vão. Há mais pais? Sim, temos mais, pelo menos mais um ou dois pais que às vezes eventualmente vai de bicicleta. Isto também tem a ver, obviamente, com a proximidade da escola, e obviamente cada um tem que tomar a melhor decisão para si. Eu posso fazê-lo porque realmente estou perto e faço sempre que posso, porque também tento usar o menos o automóvel possível e, portanto... Exatamente, e o gasóleo está super caro, e o gasóleo e a gasolina. Mas não podemos pensar só nessa perspectiva. Mas quanto mais não seja por essa, é o que eu estou a dizer. Sim. Quanto mais não seja por essa, e a bicicleta é aquele tipo de meio de transporte que não polui, não é? Sim, exatamente. Também. E nós também promovemos, e também nos foi doado algumas bicicletas lá para a escola, e reparamos algumas bicicletas que foram doadas para as crianças também aprenderem a andar de bicicleta, porque também é um meio de locomoção, também é uma forma de desportiva para eles praticarem desporto e também para ganharem confiança. Também fazem bicicleta. Sim, temos bicicletas disponíveis e trotinetes no recreio da escola para eles andarem. Que maravilha. Cátia, estávamos a falar há pouco, o Ricardo falou de que há crianças que vão agora no período de férias. Sim. Portanto, é um projeto diferente? Eles acabam por integrar o nosso grupo, mas nós estamos abertos, sim, durante o período de férias, a crianças que andem na escola convencional vêm, frequentem o projeto nessa altura, mas o grupo está junto. Na realidade. Pronto, e quantas crianças é que podem receber neste período de férias? Então, neste momento estamos com quase 15. Não estão a fazer, portanto, eles inscrevem-se à semana, e há uns que fazem uma semana e depois vão de férias e voltam. Sim. Portanto, é aqui gerível. Mas neste momento, por exemplo, ontem fomos às piscinas municipais de Orem e tínhamos mais 15 crianças para além do nosso grupo. Portanto, também fazem essas visitas, como o Ricardo estava a dizer. Que tipo de passeios e de visitas é que vocês fazem? Portanto, eu costumo dizer que nós somos também uma comunidade de aprendizagem, portanto, integramos tudo o que seja comunidade, não é? Desde a visita às casas dos vizinhos para fazer a azeitona e a vindima, ou até para plantar batatas, e também usufruir daquilo que o Conselho nos tem para dar. Portanto, e não só, já fizemos uma visita ao borboletário de Constância em junho. Agora, regularmente, durante o verão, temos ido às piscinas municipais de Orem. E qual é que foi a outra saída? Mas a nossa ideia depois é usufruir também da parte
do conselho, não é? Ir à biblioteca, ao mercado, com as crianças, portanto, tudo isto. Fazer uma interligação com... Sim. Aprendizagem multidisciplinar também, não é? Pronto. Destes contextos. Ontem, se não ontem, esta semana, peço desculpa, não sei exatamente qual é o dia, vocês receberam a visita da Fundação Dr. Agostinho Albano de Almeida. Sim. Não é? Como é que surge esta ideia do contacto com os mais idosos, com estas crianças? Foi no âmbito da celebração do Dia dos Avós, e como a Tânia, que trabalha na Fundação e é também mãe, a mulher do Ricardo, portanto sugeriu este intercâmbio que correu muito bem e foi uma foi no âmbito do Dia dos Avós? Foi, sim, da celebração dos Dias dos Avós e quer dizer, mas agora provavelmente vai ser para continuar e vai ser se calhar uma dinâmica que vai continuar, porque efetivamente os idosos adoraram, as crianças também, e há uma partilha de saberes e de tradições também. E então colocar os idosos a falar destas coisas no contacto com a natureza é delicioso. E partilhar canções, não é? Que eles sabem imensas. Então como é que correu o dia? Foi à tarde? Foi amanhã? Foi à tarde, portanto eles vieram, houve ali uma partilha de canções e brincadeiras, e depois nós confeccionamos o lanche e todos, portanto, e fizemos o lanche. Eles trouxeram a fruta, nós confeccionamos bolos com as crianças, e fizemos bebidas, chá, sumo de melancia, portanto foi tudo feito e foi um lanche partilhado. Ricardo, o que é que ela disse com todo este dia? Sim, para ela foi muito interessante, até porque tinha também a mãe? Tinha a presença da mãe, exatamente, e portanto estava em vantagem também, não é? Efetivamente, sim, mas é partilha que eles têm uns com os outros, e aquilo que a Cátia estava também a mencionar, no sentido de ser intergeracional e realmente haver partilhas que são muito interessantes, até pela perspectiva das pessoas que estão num lar residencial, em que muitas vezes não têm contacto com outras comunidades, e esta presença com estas comunidades diferentes, até de crianças, acho que também de certa forma os faz alegrar os dias deles, não só na perspectiva das crianças, mas nesta perspectiva também dos idosos, de que eles foram a um outro local, tiveram com crianças, viram outras pessoas, e isso é muito interessante também. Ricardo, esta abertura à comunidade também, acha que é benéfico, e que também pode ajudar estas crianças? Portanto, esta abertura agora com a Fundação, mas há muitas outras que podem haver. Gostaria de ver este projeto a interagir mais com a comunidade? Sim, na realidade nós consideramos que é extremamente importante por todo este trabalho que é necessário realizar, de trabalho de cooperação, de trabalho de equipa, e portanto isto são pequenas coisas que nós fazemos, mas no dia a dia o facto de nós, por exemplo, irmos visitar os vizinhos, ou os vizinhos nos virem trazer, por exemplo, os legumes, isto é toda a interação que nós efetivamente pretendemos com a comunidade, porque até como deve entender, o próprio Val Travessi, aqueles vizinhos ali do local da escola onde está implementado, têm outro tipo de vivências agora, e acho que eles efetivamente gostam de ver ali as crianças, os gritos das crianças, os sorrisos das crianças. Criou de certa forma alguma vida a todo aquele espaço que já estava um bocadinho morto, digamos assim, e portanto nós queremos continuar com esta interligação, porque isto também faz parte da competência do desenvolvimento das crianças nesta questão da cooperação, de trabalhar em equipa, e nós sabemos que quanto mais trabalharmos em equipa, se calhar até há outros tipos de coisas que não se vão passar até no mundo e no planeta, nesse sentido de cooperação, não haver tantas guerras, e portanto nós sabemos trabalharmos em equipa, conseguimos atingir um fim, é nesse sentido. Cátia, o projeto que tem? Fazê-los trabalhar em equipa? Sim. Eu também costumo dizer, fala-se agora tanto nas competências, não é? Porque o mundo está em mudança, e fala-se tanto nas competências do século XXI, não é? Que são necessárias para o mercado de trabalho, e eu acho que nós estamos a promovê-las todas. Desde a questão de trabalho em equipa, não é? O trabalho comunitário, que faz muito parte, a resolução de problemas, a empatia, porque é muito o trabalho das emoções portanto, também fazemos com as crianças, da empatia, e portanto está tudo, a criatividade, não é? Que está sempre presente, portanto eles fazem de uma simples mistura com terra, fazem coisas altamente criativas, não é? Até mesmo de materiais do dia a dia. Arte contemporânea. Sim, muita arte contemporânea sempre presente, e portanto estas competências que tanto têm vindo a falar estão lá diariamente, sem ser preciso estar, portanto, muito naturalmente.
Cátia, como é que é feita a avaliação destas crianças junto dos pais? No final de cada período, no final de cada ano, como é que é feita? O que é que a criança, que objetivos é que a criança tem que atingir? Ou melhor, o que é que atinge? Como é que faz essa avaliação? Como é que transmite essa avaliação aos pais? Então, nós seguimos as orientações curriculares são a nossa base para o pré-escolar. Não tanto no sentido do que é que atingimos, portanto, por exemplo, foi feito um relatório das crianças para os mais recentes agora, para os que iniciaram primeiro em fevereiro, e a ideia é ser mais descritivo, não estar no que é que eles não conseguem fazer ou no que é que eles conseguem fazer, mas ser uma descrição daquilo que nós vemos eles fazer no dia-a-dia. E portanto não estamos tanto nesta do que é que ele já atingiu, mas mais do que é que ele já sabe fazer e do que é que ele vai fazer no seu dia-a-dia. Eventualmente aqui algumas sugestões também do que é que pode ser feito em casa, mas pronto, nós não temos esta grelha de checklist do que é que foi cumprido. É muito mais descritivo. Tivemos agora também a parte final, que foi uma conversa entre a educadora e as famílias, mas também no sentido de ser uma interação e uma conversa sobre a criança e do que é que tem sido feito pela escola e do que é feito em casa. Mais também uma de partilha e do que é que nós devemos estar atentos e o que é que em casa devem estar atentos. Também há, tal como na escola convencional, também há essas observações. Sim. Cátia, recentemente comemoraram um ano, não foi? O que é que vocês escolheram? Que dia é que passaram? O que é que foi feito para comemorar este ano do projeto Uma Escola na Floresta? Então, foi um dia aberto à comunidade, com vários eventos. Começamos amanhã com os ateliês da natureza para famílias, também para que as pessoas pudessem vir conhecer e usufruir das nossas atividades. Depois, após o almoço, convidamos comunidades de aprendizagem, outros projetos como o nosso, que se chama Comunidades de Aprendizagem pelo País Fora, muito semelhantes, em que foi um momento de partilha do que é que são os principais desafios destes projetos e para onde é que caminhamos. Portanto, tivemos 2 do Norte e os restantes do Centro, os projetos como o nosso. Depois houve eventos houve uma sessão de teatro feita por um familiar do Ricardo, yoga foi por um membro da associação, tivemos o rancho folclórico Moleiros da Ribeira, que foi os pais de uma criança que frequenta o projeto, portanto, que andam no rancho e trouxeram o rancho, portanto foi toda uma partilha também dos talentos da comunidade e das pessoas que integram o projeto. Portanto, completamos agora um ano, as instalações vão aumentar, sim, não é? Portanto, vão ficar com outra sala. Ricardo, provavelmente haverá ali muito trabalho para os pais agora. Não sei, digo eu, quer dizer. Sim, existem efetivamente sempre algumas obras de melhoria que são necessárias de fazer, e como nós não temos outro tipo de apoio, que acabamos por juntar os pais e remodelar a questão das pinturas, canalizações, luzes, extensões, até daquilo que é necessário fazer, e vamos obviamente fazê-lo. Já o fizemos no início, antes de abrirmos, que juntamos todos os pais e pintamos a escola, restauramos aquilo que foi necessário. Foi-nos doado algumas coisas, também são sempre necessárias, frigoríficos, esse tipo de situações, móveis também, e vai ter que voltar a acontecer agora novamente, porque vamos ter mais crianças e portanto vamos ter uma outra sala e vamos ter que, de certa forma, reformular também aquela sala, aqui com a ajuda da Cátia, porque vai ser uma sala que vai ser diferente, muito diferente, mas estamos cá para isso e para que o projeto continue a correr como está a correr. Pronto, então ajuda já tem, não há problema. E porquê que a sala vai ser diferente, Cátia? Porque vai integrar crianças maiores, portanto vai haver aqui uma componente de aprendizagem. Vai ter as tais do ensino doméstico, não é? Sim. Portanto, vamos ter uma sala com crianças dos 5 até aquelas que e pronto, essa vai ser mas será tudo feito em projeto, ok? Não é uma sala de aula formal, portanto as crianças vão desenvolver os seus próprios projetos de aprendizagem e é aí que, pronto, é através desses projetos que farão a sua aprendizagem formal do currículo. Pronto, mas agora já com um bocadinho mais de responsabilidade, não é? Porque depois terão que fazer a equivalência para a escola convencional. Sim. Cátia, e para quando o primeiro ciclo? Está a trabalhar nisso? Estamos a pensar no assunto, sim. Estamos a estudar aqui quais é que serão as melhores opções, tendo em conta também a legislação para a constituição de uma escola de primeiro ciclo, que é bastante exigente, e, portanto, nós estamos a tentar estudar, sim, o que é que
o que é que poderá ser o futuro. Que atividades é que vamos ter agora nos próximos tempos? Portanto, estão a decorrer as férias de verão. Antes disso, Ricardo, se esta escola não estiver ainda a funcionar, quando for o primeiro ciclo, como é que vai resolver o seu problema? Não será um problema, temos que recorrer àquilo que existe e de certa forma também Já que procurou desde a creche? Claro, mas é aquilo que a gente já mencionou, é que eu acho que estas crianças são muito mais resolutivas no sentido de aquilo que vier, elas também estão abertas e conseguem de certa forma superar todos estes obstáculos e enquadrar-se naquilo que lhes irá aparecer, porque obviamente ao longo de toda a vida delas vão se deparar com diversos obstáculos e vão ter que saber superá-los. E, portanto, vamos procurar sempre o melhor para ela, que é o que todos os pais pretendem, mas dentro destas temáticas e, obviamente, com o apoio do pai, mesmo que seja numa escola do pai e da mãe, dos pais, não é? Uma escola mais convencional, criamos outro tipo de atividades que promovam mais esse contacto com a natureza. Ricardo, nós há pouco falávamos que às vezes a forma mais fácil de manter um filho calmo ou entretido, né? Entre aspas, é dar-lhe um tablet, dar-lhe um telemóvel, um computador, e ele ali fica e os pais podem fazer o que tiverem para fazer. Não é essa a opção que tomaram para a vossa filha, mas o contacto com os meios informáticos também não faz falta, não é necessário? Com conta, peso e medida, como claro. podemos dizer, obviamente. Eu dependo, obviamente, isto é uma pergunta difícil de responder, porque obviamente depende das idades que estamos a falar e das fases de aprendizagem que estamos a falar. Aquilo que eu sei é que efetivamente as crianças, seja em que idade for, nós lhe metemos um componente eletrónico para as mãos, eles rapidamente vão saber utilizá-lo e, portanto, não é preciso ser muito cedo. Exatamente. Aquilo que eu estava a mencionar é que, obviamente, nos dias de hoje, com a tecnologia que temos, muitas das vezes, para os pais, que a gente sabe que têm uma azáfama do dia-a-dia muito grande, trabalho de casa, casa-trabalho, e que têm pouco tempo para as crianças, é muito mais fácil dar-lhes um ecrã para as mãos, ou uma televisão, e eles estarem ali... É fácil, não quer dizer que seja o correto. Pronto, exatamente, e estarem ali entretidos. Mas aquilo que eu estava a dizer depende das idades das crianças, obviamente também é aconselhável X de tempo, X de minutos por dia, para as crianças terem também estes componentes. Agora, eu prefiro e promovo muito mais estar a fazer uma brincadeira com a minha criança do que efetivamente ela estar em frente a uma televisão. Até por outras questões, a gente vê muitas vezes até pelo próprio desenvolvimento da visão, que a visão não está completamente definida nestas idades e, portanto, temos de ter alguma cautela nesse sentido e pô-los em frente aos ecrãs o mínimo tempo possível e, obviamente, também controlar, de certa forma, os conteúdos que eles também veem, não é? Estas crianças que vêm habituadas a estar, portanto, durante o período letivo, durante o período das aulas, em contacto com a natureza, quando é nas férias, quando é nos tempos livres, o que é que é melhor fazer com elas? Manter esta atividade ou dar-lhe coisas diferentes? Como pai e depois como responsável pela escola? Sim, eu diria que obviamente que cada pai tem os seus interesses e, portanto, obviamente que os períodos de férias vão se desenvolver mediante todos esses interesses. Eu, por exemplo, como efetivamente tenho um interesse muito pela natureza, eu quando viajo, ou viajo para a montanha, ou viajo realmente também às vezes para a praia, portanto ela tem sempre brincadeiras para desenvolver naqueles meios e até a questão da aprendizagem, quando se vai subir a um pico, por exemplo, uma montanha, o pai foi subir aquela montanha, por exemplo, algo assim do género, ou por exemplo na praia a fazer os bolos de areia que eles tantos gostam. Este ano tivemos uma experiência até interessante e foi uma coisa que a Cátia não abordou aqui, mas, por exemplo, nós, na nossa escola, falamos 3 línguas distintas, portanto, o português, o inglês e o francês. E este ano, por exemplo, fui para uma praia e que estava um casal alemão a fazer férias, tinha uma filha mais ou menos da nossa idade, e foi engraçado ver porque a minha filha brincou com a dela, obviamente não sabia, comunicavam de uma outra forma, não por linguagem, mas comunicavam e estavam juntos e brincaram e não houve ali nenhum tipo de conflito. E isto é muito interessante até nessa competência da comunicação e deste desenvolvimento. Eles desenvolvem muito na escola outro tipo de linguagens, não só o português, mas também inglês e francês. Eles acabam por ir adquirindo algumas palavras e sabem efetivamente com estas idades, quando digo estas idades, 3, 4, 5 anos. Sim. E portanto isto é incrível de nós vermos numa criança que já desenvolveu estas competências. Não falámos disso realmente, Cátia, porque eu desconhecia. Por algum motivo que desenvolve Então, eu quando iniciei este projeto eu tinha a ideia que fosse bilíngue, porque eu venho da Inglaterra, o meu filho está a frequentar o projeto e ele já falava inglês, portanto a ideia era dar continuidade
era dar continuidade a esta questão. Tivemos crianças, 2 crianças escocesas que integraram o projeto logo no início, mas agora, entretanto, fomos estendendo, a escola cresceu e temos tido até em setembro crianças francesas também. Portanto, o português, o inglês e o francês estão sempre presentes. Porque, pronto, todas nós, os adultos que estão na escola, falam uma das línguas, as 2 das línguas das 3 que são faladas, e, portanto, nós estamos sempre nesta dinâmica de falar não só o português, que eles vão observando muito bem. Também há sempre livros de outras línguas presentes, em inglês sobretudo, e alguns em francês também, o que também, pronto, também é uma grande ajuda na aprendizagem dele. Mas eles absorvem nesta idade, são idades ótimas para eles absorverem línguas, e efetivamente eles já têm algum conhecimento de outras línguas. E nas férias, o que é que eles devem fazer? O que é aconselhado a estas crianças fazerem o que eles quiserem? Nós aconselhamos, olha, eu como mãe acaba por ser uma extensão, porque a realidade é, eu falo, eles querem que saiam da escola e querem ir para o parque, por exemplo, e nós pensamos, mas eles já estão fartos, Rui, ainda estão a pedir ir para o parque, mas pronto, acaba por ser uma extensão daquilo que fazemos na escola, acho que na maioria das famílias, porque efetivamente o nosso habitat natural é o exterior e eles próprios pedem para fazer. Pronto, e claro, aqui como o Ricardo disse, é muito também seguir os interesses da família e aquilo que eles procuram fazer em família. Mas está também muito presente ainda a natureza e o exterior. Continua, não é? Continua. E então agora, quais são as próximas atividades? Portanto, agora vamos ter um período de férias, mas se bem que vão ter alunos agora, sim, não sei se... Nós não vamos, este ano optamos por não fechar por causa da procura das férias de verão. Nós vamos tendo férias, mas vai sempre haver crianças na escola, portanto, e depois em setembro iniciamos o novo ano letivo com algumas crianças novas. Uma vez por mês, já o fazemos, mas fazemos uma pausa em agosto, fazemos as oficinas de natureza ao sábado, uma vez por mês, geralmente tende de ser nos últimos sábados do mês, e que é também uma forma de abrir a escola a outras famílias que queiram conhecer o projeto e como é que é a dinâmica. Portanto, já fizemos para bebés só, portanto, cada mês vamos tendo uma abordagem diferente. Já fizemos as oficinas da natureza para bebés a partir de 6 meses, já fizemos para crianças do ensino primário, geralmente foca-se entre a idade dos 2 e dos 6, portanto, é aquela onde há mais procura. E, portanto, uma vez por mês as famílias podem vir à escola para conhecer o projeto. Mesmo que não tenham alunos na escola? Sim, é para famílias externas, sim. Uma vez por mês vai acontecer? Sim. Depois temos natais, Páscoas, todas essas coisas, têm as atividades também diferentes, não é? Sim. Portanto, temos férias de Natal, Páscoa e Verão abertas às crianças, qualquer criança queira participar. Muito bem. Então, obrigada aos dois por estarem aqui connosco. Não sei se quer deixar aqui algum apelo à inscrição. Temos neste momento. Mas também não podem aceitar muitos, não é? Pois não. Eventualmente teremos aqui 1 ou 2 vagas ainda disponíveis. Pronto, exatamente. Para quem quiser, pode nos contactar pelas redes sociais ou por e-mail, escolaflorestorem@gmail.com, e a escola está aberta, portanto, quem quiser visitar basta marcar que nós estamos abertos. Pronto, era isso que eu queria perguntar. Se, por exemplo, eu quiser visitar a escola em qualquer dia, basta ligar antes e marcamos e podemos conviver um bocadinho com aquelas crianças, ou ver pelo menos como é que elas... Nós até convidamos as famílias a passar pelo menos uma manhã connosco para perceberem a nossa dinâmica. Portanto, é só ligar mesmo. É só ligar e e não ser assim uma mãe daquelas que aí vens todo sujo, portanto é melhor esse espírito ficar assim um bocadinho para trás, e a criança vem, mas pode acontecer é que vai diretamente para a banheira, isso também acontece, não é? Portanto, quando chega diz assim, não vais para lado nenhum, vais para a casa de banho, portanto a criança vai, leva a chuveirada e fica tudo tratado. Exatamente. É assim que vocês fazem em casa? Sim, muitas vezes ela chega a casa e ainda quer brincar mais um bocadinho na rua, e portanto nós deixamos latar, e quando for aquele período antes da hora do jantar é banhar e lavar e pronto. E estas crianças apanham, conseguem absorver as regras facilmente? Portanto, há regras de ir para a cama, dos horários, não sei se cada criança tem as suas personalidades completamente distintas, obviamente, mas se calhar muita gente, todos nós sabemos, se calhar é mais fácil, por exemplo, haver certas regras com outras pessoas, e quando digo outras pessoas noutros contextos, no contexto escolar, por exemplo, se calhar às vezes na própria
própria casa, mas nós sabemos que eles estão a desenvolver a sua personalidade e, portanto, tudo isto é moldável e tem que ir sendo trabalhado, não é de repente que a criança faz aquilo ou faz aquilo outro, e, portanto, de forma trabalhada, acredito que sim. Que entra no hábito e no ritmo delas também. Exatamente. Ricardo, muito obrigada pela disponibilidade em estar aqui connosco nesta manhã. Cátia, obrigada. Obrigado. Agora vamos contar com notícias vossas, quando houver atividades. Sim, vamos. Tá bem? Não vou esquecer. Não se vai esquecer, pois não. Se não leva falta. Sim. Obrigada, tudo a correr bem, felicidades Obrigada para o projeto e boas ideias, bom trabalho agora, tem muito que fazer até setembro para abrir a nova sala. Portanto, tudo a correr bem, muito obrigada por ter estado aqui connosco, foi um gosto. Obrigada e felicidades.